Programa Redzone. Fala, galera do Redzone! E aí, como que vocês estão nesse meio de dezembro, ou melhor, de novembro, né? Viajei agora. É que tem tanta gente correndo atrás do caminhão do Papai Noel que eu tava achando que estava em dezembro. Ontem, o cidadão aqui ficou totalmente ilhado no meio da cidade porque inventaram que o caminhão da Coca-Cola tinha que andar para todo lado. E como o nosso povo está sem atrações, sem alegrias diárias, eles vê o caminhão da Coca-Cola como uma grande atração absurdamente linda, maravilhosa, e não importa quantas pessoas estão tentando se movimentar para um lado e para o outro. Que bacana! Eu quero mandar um beijo ao urso da Coca-Cola, que deve estar derretendo aqui no Brasil com 32 graus durante o dia. Tá? Isso fica meu grande abraço de urso para vocês. Puxa, o Amado tanto fala que puxa um pelo, sai um urso, a desgraça saiu derretendo ontem mesmo. Beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, e não importa onde esteja, o importante é que você está aqui conosco agora para ver mais um programa Redzone cheio de coisas absurdas que ocorrem pelo nosso país. Mas tem muita coisa legal para a gente comentar aqui também. E tem até uma surpresinha no final do programa. Aqui do meu lado, Fernando Amati. Vamos trazer luz aos cantos mais escuros da Dark Web. Num programa feito por especialistas, trazendo os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Uma linguagem fácil, extrovertida, divertida, porém sem nunca perder a dose de polêmica e acidez. Estamos num mês Black. Que no Brasil não é só Black Friday. Todo dia é Black, né? E Black a gente está vendo uma mordaça e uma venda Black dia a dia na segurança da informação. Para essa emoção toda, qual que é a frase da semana, Mate? Isso daqui é uma atemporal, né? É impossível conter a tecnologia. Só nos resta entender os riscos e fazer a gestão com responsabilidade e competência. E nós vamos entender o porquê daqui a pouquinho. Bom, vamos começar o programa falando de umas coisas bem bacanas. Bem bacanas. Amanhã tem o 8.8, né? Então vamos falar em inglês, vai inteiro. 8.8. 8.8. Ah, velho! É o charme, né? É a versão Matrix do evento que ocorre no Chile, feito pelo Gabriel. E ele conseguiu. Teve um tempo atrás, ele tentou fazer na pandemia, deu errado, depois ele tentou de novo. Teve problema com datas no hotel. Vai acontecer amanhã. Quem estiver interessado, pode procurar ainda, né? É só procurar 8.8, que você vai encontrar no LinkedIn. Qual que é o nome do que gera ingresso lá mesmo? Eventbrite, né? Acho que é Eventbrite, não está errado. E tem o 8.8 Matrix. E quem quiser convite, ainda tem alguns disponíveis. É muito interessante. É uma coisa que vale a pena. Quem puder ir, vá. É amanhã, o dia inteiro. De manhã até a noite. Bom, esse é o Matrix, o primeiro do Brasil. É muito legal. Vale a pena. Se puderem ir, vão até lá. E depois, a gente tem que falar também de uma situação que está ocorrendo com os dias. Assim, tem muita fofoca no ar, tem muita gente falando. Então, vamos dar uma baixada do calor, né? Jogar água no chope, vamos jogar água na fervura, vamos dar acalmada e vamos lá. Dia 13 e 14 de dezembro. O que aconteceu? São os dias que estavam marcados a nossa querida H2HC. Existem várias coisas acontecendo que essa H2HC está num ponto que ela não consegue fazer as coisas ocorrerem normalmente. E para não perder a data, o pessoal que de uma forma ou de outra está envolvido com isso, criou a 307, né? Sem dinheiro, sem patrocinador, sem grana para ninguém, mas assim, em respeito ao evento mais hacker do Brasil do ano.
Então, eles estão fazendo esforços absurdos para ter o evento, abrir o Call for Papers, né, o CFP, para quem quiser fazer palestra, está a toque de caixa, está correndo. Mas, gente, independente dos problemas que possam ou não ocorrer, a boa vontade e a disponibilidade das pessoas que se importarem em fazer as coisas, a gente tem que levar em consideração. E eles estão fazendo isso em consideração a vocês que compraram passagem, não sabem como que vai ocorrer, como é que vai fazer. Então, para não deixar em branco e o nego ficar no vácuo, eles estão fazendo um evento bacana para que isso aconteça. Eu, particularmente, né, talvez dia 13, dia 14, falo para todo mundo, eu tenho um compromisso que eu não posso estar presente. Né? Mas no dia 13, no sábado, talvez dê tudo certo. Ah, o ingresso, não sei o quê. Sim, já consegui. Já está tudo certo, tudo na mão. Vamos ver como as coisas acontecem. Tem muita atribulações que eu estou tendo que dar atenção e não sei se eu posso não. O Amate é a mesma coisa. Está tentando ir. Vamos ver o que acontece até lá. A gente faz o que pode, beleza? Mas o importante é você aproveitar essas oportunidades e presenciar eventos de alta qualidade que a gente sempre comenta aqui. Se o evento for meia boca, eu garanto que nenhum de nós dois vão trazer informação para vocês. Pensem nisso. Tá bom? Que mais que tem para esse fim do ano? Temos amigos de outros estados que estavam vindo para São Paulo, então busque informações na 307. Vitor, você que estava direto passando os dados para todo mundo, se você tem um link aí, por favor, compartilhe com os amiguinhos, tá? Assim você vai nos ajudar, porque a gente está com um monte de coisa aqui para colocar e você já pode pegar, ajudar com que as pessoas possam ter lá, sei lá, se cadastrar, ir no evento. Quanto mais informação, sempre melhor. Tudo bem? Então, esses são 2 eventos que a gente tem que dar muita atenção nesse momento. Tem a BHREC, BREC, né? É BHACK, de, como é que é? Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu acho que é dia 30 de novembro, se eu não estou enganado, 29 e 30. É também show de bola, cresce a cada ano. Se vocês puderem participar, busquem informações e a gente, se receber mais informações, compartilha com vocês. Beleza? Tem alguma outra que eu esqueci, Amate, que é importante a gente falar nesse momento ou não? De acordo com essas coisas, você acha que tem que adicionar alguma coisa? Pode tocar o barco? Você está no mudo. Não, podemos dar sequência. Eu aperto, daí eu aperto de novo e daí ele zoa. Mas tá, estamos bem. Então vamos em frente. Essa é para ficar esperto. Novas leis de verificação de identidade. A gente falou que ocorreu recentemente aquele povo que fez filinha no shopping para vender a cara, para vender digital, né? Que mais que esse cara estava pegando? DNA também, não era, Amate? Que pegava DNA escaneando íris, né? O pessoal põe o olho lá na máquina dentro do shopping e falaram que ia ganhar Bitcoin. E tem um monte de gente esperando Bitcoin até hoje. O que está acontecendo? Os caras criaram leis para que proteja a identidade das pessoas, principalmente em relação a menores, né? Estão mudando as normas regulatórias, e aí a gente está num campo meio minado. Por que eu digo que é um campo meio minado? Muita gente que não tem informação joga a culpa sempre em algum produto da internet. A culpa é do YouTube, a culpa é do Instagram, a culpa é do... Qual que é o nome do chinês lá? Do TikTok. Né? Sempre a culpa é de alguém. Mas, gente, a identidade é sua. Então, por isso que eu, Amado, falo o tempo todo que isso tem que ser aprendido e lecionado, transmitido nas escolas, para a criança saber que a identidade dele é importante, que a impressão digital dele é importante, que o rosto dele é importante, para ele não se expor tanto em mídias sociais. A gente fala isso há muito tempo. E que bom que estão criando leis para isso, né? Para diminuir vazamento, aplicar multa, melhorar processos. O que nos preocupa, como sempre, é como isso será fiscalizado.
né? Quem é que está fazendo isso? Aonde está fazendo isso? O mundo inteiro que está pensando nisso? Todo mundo está preocupado. Mas não, é que nem quando a pessoa fala que quer regular a IA. Tem que pensar direitinho para não fazer besteira. Né? Tem que procurar gente que está por dentro do assunto para dar seus palpites. O que você acha disso, Amate? É um passo ótimo para a segurança, mas tem falhas em todo o processo. Concorda comigo? Tem, Ale, assim, lendo a matéria, eu acho que traz um ponto que poucas pessoas ou poucas empresas têm se preocupado. O pessoal quer ter acesso aos dados para poder fazer recomendação, para entender o comportamento, blá, 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 né? Capturar. Toda aquela brincadeira do... Como é que chama? Os sites de compra fazendo tracking das pessoas, né? Tá ótimo. Eles capturam tudo muito lindo, né? A minha pergunta é, o que acontece quando dá um vazamento? Quando dá um vazamento, esses caras têm uma quantidade de dados tão grande que, né, na mão das pessoas erradas, antigamente, quando você falava esse tipo de coisa, você estava falando de, é espionagem, é alguma coisa assim. Hoje em dia vai cair esse negócio na mão do bandido. E o bandido vai saber aquilo que você consome, aquilo que você consumiu e aquilo que talvez você queira consumir, né? E aí prepara a arapuca, né? Exato. Não, é muito mais fácil de falar, nossa, se eu oferecer, esse cara compra, né? Então, o risco aqui as pessoas e as empresas, elas não estão levando em conta esse ponto. É capturar, armazenamento baixou o preço, vai, guarda mais dados, captura mais coisa, agora já dá para saber o mouse também, guarda lá, e assim vai dando. Só que a hora que acontece um vazamento de informação, a quantidade de coisa vazada é gigantesca. Então, o meu medo está aqui de alguma coisa que está na nossa frente e nem todo mundo se deu conta disso daí ainda, tá? Então, é uma coisa que eu sempre falo, eu sempre pergunto, qual é a sua competência? Competência de farmácia é vender remédio. Não é saber qual é meu perfil, qual é o plano de saúde que eu tenho e tentar me dar recomendação de alguma coisa. Então, farmácia, fala para mim, farmácia vai contratar todas as farmácias, você pega a rede de farmácia, o cara vai colocar um Palo Alto em cada uma, o cara vai colocar o CrowdStrike, ou Kaspersky, ou qualquer antivírus de primeira linha em todas as máquinas? Eu duvido. O cara vai ter profissionais de segurança, vai ter uma equipe de profissional de segurança da informação de alto nível lá na ponta? Eu duvido. Como esses dados, né? Porque assim, se eu fosse o dono de farmácia, eu contrataria farmacêuticos para que eu pudesse dar um bom suporte na ponta. Esses dados estão sendo geridos por quem? Quem é que está tomando conta disso daí? E aí vem nesse detalhezinho aqui, né? De a hora que dá um vazamento, não é uma gotinha. É uma enxurrada, é um tsunami de uma única vez. É um oceano. Você acabou de dar um exemplo que eu acho que é perfeito, porque vem acontecendo em vários comentários que eu estou vendo em LinkedIn, eu estou vendo em grupos de segurança. Você deu um exemplo ótimo. Independente do problema que a CrowdStrike teve com o Windows, gente, o Falcon é um baita de um antivírus para grandes corporações. Tá? Esqueça a idiotice. É um baita do antivírus para grandes corporações. Só que aí você pensa o seguinte, eu tenho lá a minha rede de farmácias e ponho um Falcon para gerir todas as farmácias e meus associados, porque farmácia trabalha meio com cooperativa, terceirizado, e aí começa a pipocar alerta de tudo quanto é lado. Se não tiver uma estrutura gigante de pessoas para trabalhar com esses alertas, também não vai adiantar nada, né, Amate?
Não adianta só falar assim, olha, tem um problema, outro problema, outro problema. E ninguém fazer nada, né, cara? Então, assim, precisa tomar... cara, tem que mudar o conceito do que é tecnologia da informação e segurança. Né? As pessoas estão paradas no tempo. Agora, você olha as pesquisas que estão aparecendo na CBN, na Fox, qualquer canal de TV que fala de emprego, de trabalho, eles falam em segurança da informação, eles falam em inteligência artificial, eles falam em atendimento a pessoas que têm problema com aplicativos e coisas cibernéticas. Né? E aí? Investimento. Onde está o investimento? Se não tem investimento, não tem nada do resto. Então, tem que dar uma revista de coisa e revisar as coisas. O negócio está feio. E aqui a gente vai mostrar um detalhe a mais. Né? Grupo de advogados. Para pensar. Grupo de advogados está pressionando a OpenAI, né? Porque eles estão querendo que a empresa abra para os seus usuários e para o público que o Sora 2, que é o advento que cria vídeos de IA com relação a riscos do deepfake. Né? Se vocês pararem para pensar, e vocês repararem no dia a dia, eu duvido que aqui alguém não tenha um Instagram, alguém não tenha alguma rede social, vocês vão ver que estão aparecendo inúmeros vídeos que são montados em IA e estão causando um absurdo de informações inúteis. Então vamos lá, eu faço um vídeo de IA de um furacão que está rolando no meio de uma cidade de uma hora para outra, criado por IA. Independente se rolou ou não rolou. Eu quero aparecer, eu ouço a notícia, crio um vídeo em IA baseado naquela notícia e ponho no ar para ganhar like. Eu estou consumindo energia, eu estou consumindo litros e litros de água para fazer uma coisa que é fake, que as pessoas podem gerar pânico, pode gerar problemas maiores ainda. Então, esse grupo de advogados está alertando que a OpenAI precisa ter um posicionamento melhor quanto a isso. Eu duvido que tenha. Eu achei muito legal essa matéria e eu acredito que você, Amati, também pensa como eu. Porém, temos um problema gigante aqui, sem barreiras. Detalhes. Vamos lá. Não são barreiras, são detalhes. Como eu vejo a situação? Eu vejo que a gente não pode impedir a tecnologia. Cada um usa a tecnologia do jeito que quer. Então, o cara ele pode pegar o computador dele, fazer um programa para cura de uma doença. E ele pode pegar o computador dele, ele pode fazer um vírus de computador. A culpa é do computador? Não. É a intenção da pessoa. A OpenAI fez uma solução maravilhosa, super gerando vídeo super realista, que pode ter diversos usos. Está sendo usado para desinformação. A culpa é da OpenAI? Não. A culpa não é da OpenAI. A culpa é da sociedade. E não vai ser bloqueando a OpenAI ou fazendo alguma coisa com relação à OpenAI que nós vamos resolver esse problema. Né? Uma das questões levantadas tá bom, como é que eu posso validar, ter uma marca d'água, se essa imagem, ou se esse vídeo é ou não feito por inteligência artificial. Tá ótimo, a OpenAI faz isso aí. Daí o cara diminui o frame. Não, mas o cara, ele é assim, existem tecnologias que, mesmo se eu mudar a resolução dos arquivos, eu consigo achar dados lá dentro para minha marca d'água, tá? O ponto não é esse, o ponto é, a OpenAI colocou a marca d'água. E o Alexandre, que pegou uma placa de vídeo super potente, gerou um modelo que gera imagens e está gerando imagens. O seu modelo, que você pode disponibilizar público ou pago, vai fazer o mesmo trabalho e vai gerar imagem sem a marca d'água que o pessoal está comentando. Então,
é muito mais complexo esse tipo de coisa. E eu acho que, tá bom, cara, a gente não pode, eu acho que a inteligência artificial ou a geração de imagens por computador, cara, o cinema usou isso daí, continua usando isso daí, né? O pessoal da minha geração lembra quando foi no cinema para assistir O Exterminador do Futuro, que tinha o monstro que era de metal líquido, o vilão de metal líquido. Cara, o nego saindo do chão e vendo uma pessoa e derretendo de novo depois. Computação gráfica. A cara da pessoa foi colocada em cima disso aí. A inteligência artificial vai fazer a mesma coisa de forma mais rápida, mais eficiente, com o rosto de qualquer um. Temos qualquer um participando do Exterminador do Futuro. Só que o pessoal está preocupado com enganar as pessoas, resultado de eleição. A matéria fala de resultado de eleição. A preocupação não são as pessoas, né? Estamos mudando de novo a preocupação de lugar. Então, é um lance muito delicado. A gente não pode parar a tecnologia, mas colocar a culpa nos provedores por causa de alguma coisa que está faltando lá atrás, eu não vejo solução. Cara, eu penso desse jeito mesmo, cara. Tem muita gente que não sabe o que está fazendo, querendo criar, por isso que eu falei barreiras. Os caras querem criar barreiras e outros querem abrir totalmente. E isso que me leva a crer que essa inteligência artificial que nós conhecemos hoje vai colapsar, vai desaparecer e vai aparecer uma coisa completamente diferente. Porque está muito oba-oba, está muito nego se metendo. Para mim, esses advogados é uma matéria onde o cara quer aparecer. Você concorda comigo? O advogado está fazendo por quê? Pô, cara, se ele tem um monte de processo em cima disso, ele vai ganhar também. Então, qual que é o intuito dos caras? Fica a dúvida. Você concorda comigo? Esquisito isso aí. Total. E é muito... a preocupação, eu entendo até a preocupação, enganar as pessoas, babá. Só que, né, você está falando de um modelo, a hora que o outro fizer o outro modelo, a hora que o outro fizer o outro modelo, nós não resolvemos o problema. Exatamente. Só empurrou para frente. Agora, outro detalhe, para a nossa querida China, né? E aqui eu vou até fazer um comentário que eu conversei com uma pessoa da Unicamp, e isso aqui é uma coisa que me chamou um pouco a atenção. O silêncio cibernético da China está, assim, vamos falar assim, se preocupando mais com esse ser mais discreto que, por exemplo, as estratégias empregadas pela Rússia. E aí vem vários detalhes que eu escutei dessa pessoa, que é uma pessoa, a Mari também conhece, eu não vou falar o nome dele aqui, porque eu não vou fazer propaganda dos outros sem autorização, né? Mas é uma pessoa que sabe o que fala. É um professor muito gabaritado e ele me disse o seguinte: nós estamos atrasados no tempo. Os cuidados com as criptografias e com as maneiras que as coisas estão sendo distribuídas pelo mundo, em termos de, não só de programa, chip, funções, tudo isso, a gente está muito atrasado, porque a velocidade que está crescendo, a qualidade computacional e a capacidade quântica de trabalho é muito maior do que nós temos de controles hoje em dia. E aí, ele me colocou que é o único país, na opinião dele, que realmente está vendo isso e trabalhando com isso, é a China. E essa matéria mostra que o posicionamento chinês está muito menos, mais, como é assim, low profile, mais na dele, do que criar os problemas gigantescos e os alardes que os russos, por exemplo, que também são muito evoluídos em termos tecnológicos, estão fazendo. E os americanos também são muito evoluídos, mas todos fazem um alarde, eles gastam uma energia com uma propaganda, com mostrar que eu fiz ou eu descobri, e os chineses estão ali, só comendo pela rebarba. E ele ainda me falou outro detalhe.
que a gente nunca vai se atentar. Vocês têm noção qual que é o desenvolvimento hoje de um Paquistão, de um Irã e de países árabes com relação à tecnologia? Ninguém sabe. Então, eles até apoiam muitas discrepâncias sociais pelo mundo e se aproveitam disso para ficar cada vez mais inteirados, fortes e capacitados. Isso é um detalhe que a gente tem que parar para pensar. Nesse caso aqui, a gente tem que assinar embaixo que enquanto a Rússia faz um monte de barulho, a China está ali, ó, quietinha, entendendo como as coisas funcionam. Qualquer coisa, a culpa é da Coreia do Norte. É verdade, mano. Qualquer coisa, a culpa é dos outros, não da China. Então, é uma situação que a gente tem que realmente assumir e entender que eles estão muito mais discretos, e isso me traz um foco e, sei lá, o que vai acontecer amanhã, mas que eles estão muito mais avançados que muita gente pode pensar, eu acredito que sim. Você também não acredita nisso? Também, eu acredito que existe, acho que bem isso que você falou, eu acho que talvez as notícias, a escola em si, né, a gente vê alguns lugares como não evoluídos, e a gente é um preconceito, né, porque você não sabe qual é a evolução, você olha, né, as fotos que mostram de algumas regiões, é aquela região inóspita, parece que caiu um monte de bomba lá, né, o Bagdá, só que você não sabe o que os caras têm de tecnologia, qual é o estudo, conhecimento dessas pessoas que estão por lá, e você sempre leva essa imagem de, né, eles são, sei lá, é uma imagem de não competentes tecnologicamente. E aí eu acho que é o grande erro. É o mesmo erro do hacker de porão, né? É ficar imaginando o hacker de porão. E aqui, exatamente a mesma coisa. Essa matéria é legal. Eu acho que essas últimas 3 aqui... Todas assim. Elas são muito interessantes para você parar, olhar o cenário e falar assim, nossa, será que é realmente azul o céu? Né? Será que... repensar um monte de coisa, porque às vezes a gente fica preso no mundinho lá, independente qual seja o mundinho, e coisas dessa daqui estão passando e a gente está esquecendo, né? Poxa vida, cada país se comporta de uma determinada maneira, um é mais silencioso, o outro é mais barulhento, o outro logo depois que faz a operação, gasta um monte com criptomoeda, né? Cara, exatamente esses são, né, os TTPs, né, táticas, técnicas e procedimentos ou comportamentos até depois de um ataque que podem identificar da onde veio esse ataque, baseado puramente no comportamental. Muito legal. Cara, e esses comentários que o cara fez comigo eu não tinha parado para pensar, e é verdade, cara, porque a quantidade de placas de computadores, chips que estão sendo produzidos na China e usados pelo mundo todo nos dá um alerta. Recentemente também várias pesquisas estão mostrando sobre a quantidade de memória que ocupa buscas e uso da IA, da DeepSeek. Então, assim, será que só está fazendo o trabalho da DeepSeek ou tem mais coisa? Então, é para a gente ficar bem esperto com isso, né? Teoria da conspiração, independente disso, né? Os caras estão à frente, porque ninguém falou, olha, está acontecendo isso, porque se tivesse descoberto, já tinham falado alguma coisa se estava errado, que denegrisse a marca, concorda comigo? Então, assim, vamos entender tecnologia, né, gente? Muitas das, só finalizando, eu acho que muitas das teorias que foram lançadas até hoje, até agora, elas não conseguiram ser validadas. Tanto com a nossa querida amiga Kaspersky, que eu até agora não vi relatório nenhum mostrando que a Kaspersky é ruim, ou que os dados estavam indo. Tá bom, cara, os dados estão indo. Só que tem antivírus de todas as nacionalidades, né? Tem antivírus chinês, tem antivírus espanhol, tá? Então tá indo para algum lugar de qualquer jeito.
Se você não gosta do amiguinho, você compra outro. Você não precisa simplesmente bloquear os caras, entendeu? Mas... É um impacto mundial, né? E um impacto local em cada país, que demitiram muita gente, expulsaram a empresa de um monte de lugar, e até hoje não mostraram nenhum fato que comprove, como é que fala? Que eles falam espionagem, evasão de divisas, de informação. Então, pô, pera lá, né? Você falou tudo, cara. Falou tudo. Agora, outra matéria super legal. A gente tá cheio de matéria legal no dia de hoje, cara. Isso é com relação a seguro. A gente fala e constantemente vê propagandas para lá e para cá, e a gente tem muitas pessoas que conhecemos envolvidas com isso, que está tendo uma mudança de comportamento em relação de seguros de cibersegurança. Por quê? Por causa do crescimento que teve aquele boom de ransomware. É óbvio que o povo começou a ficar mais ligado. É óbvio que as empresas que tinham capacidade para trabalhar e budget para isso criaram oportunidades de negócio, né? E soluções para essas oportunidades. E isso vem acontecendo nos últimos 3, 4 anos. E aí a gente pega o seguinte, no Reino Unido, os caras simplesmente, os seguros, chegaram a pagar 230% em cima de problemas. O que quer dizer isso daí? O Reino Unido pagou 197 milhões de libras, isso dá 258 milhões de dólares, assegurados no último ano, que criaram a pólice de seguro para dados, contra ransomware, contra evasão de informações, esse tipo de coisa. Então, assim, é um mercado que realmente está fervendo. Quem não acredita tem que se informar melhor. A gente já trouxe várias informações aqui para vocês e o seguro pode ajudar, mas para você ter um seguro, a reguinha, meu amigo, tá lá em cima. Não é oba-oba, eu faço seguro, pago qualquer merreca e estou segurado para receber amanhã se eu for invadido. Isso aqui, cara, me chama muita atenção com o crescimento de 17%, né, assim, nesse período de um ano, né? Só que a gente pegar de 2020 para cá, o crescimento é gigantesco. Foi criado, distribuído e está forte no mercado. Então já chegou para ficar. E o Reino Unido é onde mais está acontecendo isso. Tudo bem, tem força de GDPR, tem outras forças do lado do comércio europeu, mas está funcionando. Né? Demorou para o povo entender como funciona o seguro cibernético, né, Mato? Demorou. Total. Vamos lá. Eu tenho um ponto, assim, primeiro eu vou falar os pontos que me deixam feliz. Tá? A indústria ou as pessoas estão se preocupando com alguma coisa. Só que a parte que me deixa triste é que ninguém falou de quanto teve de investimento. Você falou em quanto você pagou, ou quanto você, sei lá, vamos chamar de investiu, para que se tivesse um problema, você tivesse coberto. Será que você não tivesse investido no lugar certo, na tecnologia certa, nas pessoas certas, esse investimento aqui podia ser menor? Né? Porque, cara, se você pagou 197 milhões de libras no último ano, e foi 230%, né, maior do que nos 12 meses anteriores, é porque aconteceu alguma coisa. A matéria deixa claro que ter um seguro cibernético não é simplesmente compensação financeira no caso de um incidente, mas fala que também vai além, oferecendo suporte, planejamento, resposta, monitoramento, blá, 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 blá. Tem um ponto aqui delicado, né? Medidas regulatórias como a proibição de pagamento de resgate para órgãos públicos e infraestrutura crítica podem levar a exigências mais rigorosas por parte das seguradoras para garantir maior resiliência dos segurados. E aí, amigão? A gente vai continuar pagando seguro ou a gente vai investir no lugar certo?
o que eu falei durante aquele discurso inicial que eu fiz, né? O cara viu como oportunidade de negócio, eles viram como mercado, as seguradoras estão ganhando. Ai, pagou um monte de dinheiro. Quanto eles receberam? O que você acabou de falar. Qual foi o investimento dessas empresas para ter esse payback? Não é verdade? Então, aí vem a dúvida. Será que não é melhor investir na tecnologia, nas pessoas que podem ajudar de fato? Só matéria, uma atrás da outra, para você pensar. Hoje a gente está cutucando vocês para fazer vocês pensar. Estão completando quase. Semana que vem a gente completa mais. Vamos começar o nosso 5º ano. Hein? Então, assim, é para vocês pensarem o que está acontecendo. E olha que legal. A gente está falando do Reino Unido, e o próprio Reino Unido ele criou regras agora. Regras, não é só regras, eles criaram leis, né? Para melhorar, né, fortalecer a infraestrutura crítica no que diz respeito à cibersegurança e suas defesas. Cara, a gente fala isso há anos, desde que a gente começou a defender e fazer esse programa para vocês. A gente fala da importância e o impacto que pode ter um problema dentro de uma infraestrutura crítica. E os caras no Reino Unido introduziram uma nova legislação para fortalecer a cibersegurança nessas infraestruturas. Né? Porque os caras estão vendo que tem gente perdendo acesso a dados de esgoto, água sendo gasta à toa dentro foi Suécia, se eu não estou enganado. Na Dinamarca teve problemas seríssimos com trens. Inclusive, provaram que haviam vagões que eram distribuídos e comprados e preparados para ter problema. A gente trouxe essa matéria aqui. Depois que o cara estava com o negócio funcionando, dava um problema que era esperado. Então, olha que legal você criar regras, leis que fortaleçam a responsabilidade e a necessidade de defesas de cibersegurança em infraestrutura crítica. Tomara que o exemplo corra o mundo. Não é verdade, Amado? Sensacional. Ale, assim, essa é outra matéria muito legal, porque ela fala o seguinte: eles estão buscando combater ataques digitais que geraram prejuízo de mais de 15 bilhões de libras, né? A gente está falando que a indústria de seguro pagou 197 milhões. O prejuízo continua sendo muito, infinitamente maior. Porque se a indústria de seguro pagou isso daqui e subiu 230%, é muito sinistro, né? A pensar nos números e tentar fazer essa correlação. Eu acho o seguinte, eu acho muito legal e muito louvável todas essas iniciativas que o Reino Unido vem fazendo com relação à infraestrutura crítica e, principalmente, à segurança cibernética. Aparentemente, tem alguém sentado lá que não é só um burocrata, que é alguém que entende de tecnologia, ou pelo menos alguém muito bem orientado. E isso, sim, vai dar diferença. Importante, né? Nesse novo plano, exigindo que provedores médios e grandes serviços de TI atendam os padrões obrigatórios, implementando plano de resposta e reportem incidentes relevantes ao Centro Nacional em até 24 horas. Ao Centro Nacional. Ninguém falou... Os caras têm penalidade descrita, isso que é legal. Então, montado direito. Tem um... Eu falei algumas palavras aqui que estão relacionadas com a próxima matéria que a gente já vai ver. Mas mesmo assim, o lance parece ser muito pé no chão e a abrangência é muito inteligente. A gente tem que esperar de novo para, né, uma coisa que a gente sempre comenta aqui, para ver para onde vai isso daqui. Mas está indo muito bem. Eu acho que eles estão sendo muito bem orientados no que fazer. E aí você vê, ele está trabalhando assim, no Reino Unido, né? Trabalhando totalmente voltado para essa infraestrutura, mudaram regras em termos de escola,
de dados, segurança de dados, utilização do mercado financeiro. E agora tem um detalhezinho que a gente fala assim, mas olha, nem tudo é perfeito. Nem tudo é perfeito. A Sinovis, né, é uma empresa que é responsável por serviços de patologia no Reino Unido. Então, para vocês entenderem um pouquinho como funciona a saúde no Reino Unido, que a gente está acostumado com o SUS, com isso, com aquele outro, lá é bem diferente. Vocês estão até falando do exame do Almaty aqui, então a gente tá lá, o timing é perfeito. Na Inglaterra é diferente. Na Inglaterra você vai até o hospital, você vai fazer um exame ou vai ser atendido, a pessoa pergunta qual que é a zona que você usa, como que funciona a zona. Você tem a Piccadilly Circus, né, a Trafalgar Square, perto do Palácio. Dali começa a crescer, zona 1, 2, 3, 4, e vai crescendo. Zona circular em área. Quem mora mais longe, depende qual área que ele recebe uma grana para voltar para casa. Ele é ressarcido por deslocar-se até aquele hospital e voltar à sua casa. Por quê? Se ele ficou doente, o Reino Unido entende que a responsabilidade dele, em algum sentido, foi de deixar que aquela pessoa não estivesse amparada mais próxima da casa dele. Olha que coisa louca. E aí o que acontece? Essa Sinovis, que é de patologia, ela começou... Essa que é a coisa mais doida, né? O Reino Unido percebeu que teve um vazamento nesse ambiente. E a gente está cansado de falar. Se você descobre que o cara está doente, você muda eleições no país. Você muda situações... É seríssimo o lado médico em relação à cibersegurança. E aí o que acontece? Cara, cancelaram mais de 800 operações e 700 consultas. Por quê? Teve o vazamento? Então vamos cancelar e avaliar o que vazou. O que aconteceu? Vamos entender que merda foi essa e vamos tentar resolver. Mostra o lado da responsabilidade e mostra também o lado da fragilidade. Mas o mais importante, o Reino Unido continua preocupado em amparar e acabar com essas fragilidades. Né? Vamos trabalhar direito para resolver. Né? Isso é legal, você se expor o problema e falar, tá isso, deu errado, vamos tentar acertar. Eu achei isso aqui, cara, muito, muito útil, porque além de mostrar que tiveram um problema, eles estão mostrando que estão tentando resolver o problema, junto a todas essas informações que a gente trouxe aqui do Reino Unido. Seguro, as leis que estão sendo criadas e ainda essa capacidade de ir a público e falar o erro que fizeram. Sim, senhor, concordo, de acordo. Tem nem muito o que falar, né? E agora nosso querido Google também, né, processou, desmantelou um grupo de phishing chinês que estava fazendo golpes em cima de golpes nos Estados Unidos. Aí vem as coisas loucas, né? Como é que a China consegue fazer tanto golpe do outro lado do mundo? Será que é um chinês como governo? Será que é um chinês como área separada? Ou será que é um coreano, norte-coreano, disfarçado de chinês? Pois é, entrou no processo de judicial para acabar com isso em cima dos números que foram apresentados para eles. A gente cansou de ver situações da Google com relação a contas falsas, problemas que chineses e coreanos estão criando e outros problemas mais. Será que é um problema da Google de segurança? Ou só está mostrando que ela percebeu que tem coisas que cresceram demais e precisam de mais controles, Amado? Cara, isso aqui eu acho que ele mostra um pouco de cada coisa, inclusive de como funciona o governo americano, as leis, o negócio que eu já comentei outras vezes lá, né? Ela entra com um processo judicial para desmantelar uma plataforma de phishing as a service que tinha mais de 107 modelos de sites falsos e de marcas, incluindo do próprio Google,
usado para dar credibilidade nos golpes, né? Tem sei lá, o grupo chama Lighthouse, mas tem um outro nome chinês envolvido aqui. Os caras vendem kit de phishing, utiliza Telegram e tudo mais. Fala valores financeiros com relação a cartão. Só que o grande negócio é assim, eles estão querendo derrubar a infraestrutura, que é um negócio que eu já comentei. Eles falam, olha, tá tendo um problema aqui, você tem que prestar depoimento, você tem que aparecer para prestar depoimento, senão você vai ser julgado à revelia, né? Sem poder se defender. E daí, como eles sabem alguns servidores onde isso aqui está instalado, eles mandam ou bloquear ou derrubar, porque provavelmente o criminoso não vai dar cara para bater lá e falar, isso daqui é meu, né? Mas é legal. Os caras perceberam, investigaram, pegaram a investigação, deram na mão das agências corretas de segurança americanas e falou, cara, agora é com vocês, por onde que a gente vai. Agora tem uma matéria aqui que eu juro para você que eu fiquei muito encalado, cara, porque para mim ela acende uma vela pro diabo e outra pro santo, né? Por quê? A Mozilla Firefox, né, ele criou um anti-fingerprinting, defesas anti-fingerprinting. O que eu quero dizer? Vamos traduzir, né? São defesas que impedem rastreamento, né? Então, ela está criando camadas de segurança dentro de seu navegador, desculpa, para que você evite busca de informações, sniffer e outras coisas mais. Mas vamos pensar o seguinte, se a internet atual é cheia de situações onde você pode criar adware, faz propaganda, faz não sei o quê, as pessoas buscam informação e tentam catar o que aconteceu, fazer por onde você andou, fazer o sync do nada. Você concorda? Tem várias situações que os antivírus, que os browsers colocam como fragilidade e a Mozilla está trazendo, falando assim, não, vamos diminuir e restringir isso para que a gente possa ter mais segurança e as pessoas estarem mais protegidas. Será que não é uma coisa dúbia que acende uma vela para o cara que está querendo fazer propaganda, ele pode ser impactado? O cara que está querendo simplesmente ter informação registrada, deseja guardar a informação como cache, você põe lá que sim. Você concorda que não está claro o quanto que eu defendo e o quanto que eu estou abrindo demais as minhas defesas? Não, que vamos lá. O que acontece é o seguinte, como é que funciona a brincadeira? Todo mundo já visitou algum site de compra qualquer que seja, e daí o que aconteceu... 750 mil informações sobre foi ler uma notícia depois e por acaso tinha uma propaganda daquele produto que você tinha acabado de consultar. Então, os sites de compra, eles usam tecnologias essas de fingerprint, né? O nome não existe uma tradução bonita para esse tipo rastreador, sei lá, alguma coisa assim, né? De tentar descobrir quem é você para que eles te ofereçam tem o lance de cookie de terceiro também, que nem o Henrique está falando, né? Mas assim, para que eles digam quem é você e como é que eu te acho em outro lugar. É mais ou menos isso. Quando você navega num site, depende do site, é claro, eles conseguem identificar, então, muito fácil, qual é o navegador. Então, é por isso que quando você abre no celular, o site é diferente do que quando você abre no computador, né? Os sites, eles são totalmente diferentes. Por quê? Porque o seu navegador se identifica. Ele fala, olha, eu sou o Firefox e estou rodando no celular. Eu sou o Chrome e estou rodando em um computador. E até o tipo de computador, se é um Mac, se é um Linux e se é um Windows, tá? Tudo isso daí, quem está do outro lado consegue fazer essa análise. Essa é a análise mais simples que tem.
existem outras formas de fazer análise aonde eles conseguem descobrir resolução da sua tela, quantas cores você está usando, quantas fontes estão instaladas no seu Windows e várias outras coisas assim. E baseado numa equação com essas informações, eles conseguem falar que a próxima vez que eu navegar, eu sou eu e o Alexandre é o Alexandre. O que Sabe, uma pergunta, Mate, que isso realmente eu não sei se isso ocorre ou não, porque eu nunca tive a oportunidade de conversar com pessoas que trabalharam na criação do Mozilla, na criação do Google, na criação do Edge, na criação do Netscape, que seja. Mas, assim, uma coisa que sempre fica aquela pulguinha atrás da orelha é assim, esses navegadores, eles não fazem contratos para poderem ganhar em cima das navegações que eles ofertam. Oferta assim, eu dou caminho para vocês fazerem... Assim, eu sou uma parte ativa dentro do mundo internet. E será que eu não faço contratos para facilitar a vida de um ou de outro? Isso sempre me deixou assim curioso. Não dá para saber, né, cara? Assim, eu acredito que não. Não dá vantagem nenhuma, porque você pode trocar de navegador e você pode ter vários navegadores na sua máquina para cada todos vão ser infectados desse tipo de coisa, né? O problema não está numa infecção, tá que são funções nativas do JavaScript ou outras funções que eles usam que são permitidas, porque senão você poderia ficar sem acesso a algum site. Então é assim, tem como eu me blindar? Tem. Tipo, bloqueio JavaScript. A hora que você bloqueia o JavaScript, atualmente tem muitos sites que você não consegue fazer absolutamente nada. Então, você acaba tendo um tipo de solução, mas você não tem outra. O que a Mozilla está propondo aqui para esses tipos de marcação, de tentativa de identificação, eles geram um ruído, né? E bloqueiam alguns tipos. Olha, eu estou querendo saber quais tipos de fonte você tem no seu computador. Você fala, Fernando, para que serve isso? Porque no seu site, eles querem mostrar o site da maneira mais bonita possível. Então, se o cara escreveu com a fonte A e você está com a fonte B, eles procuram uma fonte intermediária para te mostrar e para que não fique todo mundo igual. Então, é uma função válida. Só que nessa função válida, alguém usou de maneira diferente, né? É tipo descobrir o seu endereço IP. Cara, faz parte do protocolo. Mais uma vez, nós estamos usando tecnologia criada ou pensada em 1960, 70 e 80 e estamos reciclando eles para o mundo moderno de hoje. Então, existem problemas. Eu vejo com bons olhos esse tipo de coisa, tá? Esses programas de mapeamento, eles conseguem mapear a pessoa com 96% de certeza ou mais. Então, é muito assertivo. É muito assertivo. E para quê? Para te mandar propaganda. Então, cara, tá ótimo. É um mercado à parte, cara. É um mercado à parte. Então, a gente vai ter quem vende propaganda, quem compra propaganda e quem faz esse meio de campo funcionar. Tem muita gente envolvida aí no meio. Cara, eu vou falar para você, eu participei há muito tempo atrás, quando eu trabalhava com a IBM ainda, de uma... Cara, eu não posso dizer que é um produto, mas era um trabalho em conjunto com uma rede de... Eu não vou falar o nome da rede, tá? Uma rede de lojas europeias que tem vários países. E eles criaram, assim, eles foram tipo precursores disso, né? Você tinha totens de propaganda. O que é aqueles totens? Totem feito de TV, um triângulo, um negócio de triângulo que tem um vídeo aqui, um vídeo nas três faces, ok? E em cima existe uma câmera e vários totens desses distribuídos na área da loja Magazine e também nas vitrines. Então, os consumidores
que estavam na frente da loja, na rua, ou que estavam andando por dentro da loja, de acordo com aquilo que eles prestavam atenção, mais de X segundos, as propagandas mudavam quando ele estava passando naquele lugar em relação àquele produto. Loucaço. E aí você... Animal. E sabe o que é louco? Quando ele saía, assim, não é que ele ficava só naquela propaganda, não. Vem outro, ele trocava pelo que o cara olhou. Então, para quem está de fora, só olhando ali, observando, você vê que aquela propaganda muda como se fosse um algoritmo de sorteio, né? Um ransom, dizendo que desculpa, random. É uma coisa randômica que vai trocando as imagens. E não é. Era totalmente voltado pela análise crítica de quem olhava. E nem falavam de IA ainda. Isso eu achei sensacional. E quando a gente fala que a IA, às vezes, é um monte de if, essa é a maior prova que existe. Essa é a maior prova que existe. Então, e se você pensar, dá para fazer isso daí com o i, né? Você pega o i que ninguém mais quer, põe na frente da loja, ele vê onde a pessoa tá, consegue mapear até o movimento da mão e usa isso. Kinect da vida, né? É. O Wii, Kinect, qual que era o nome da PlayStation? Não lembro o nome. Mas, assim, é exatamente o que você acabou de falar. O ângulo do olhar da pessoa, ele era tratado e mostrava isso dentro dela se movimentando pela loja. Não ela uma, todos. Isso é o mais louco. Bom, vamos ver para onde vai isso, mas que é interessante pra caramba e a gente tem que estar sempre ligado no que as coisas estão acontecendo. A Mozilla está fazendo isso. Vamos ver se os outros vão para o mesmo caminho, se criam outras coisas, a gente vai trazer para vocês. Porque assim, o Mozilla, ele tá fechando esse mercado. Se os outros forem na mesma linha, tá tudo bem. Mas se os outros começarem a abrir, né? Mas eu acho que assim, algumas empresas, por exemplo, o próprio Chrome, eles ganham dinheiro com algumas outras coisas, colocando o Google Analytics e as outras coisas dentro das páginas das pessoas. Então, vai ter uma hora que vai ter um limite aí até onde eu posso ir, né? E como é que eu faço o resto das coisas. Sensacional, cara. Vamos ver para onde vai a história. É legal a gente poder compartilhar isso da Firefox Mozilla. Vamos ver para onde vai essa história. Se os outros acompanham, senão a gente depois conta outra história. Agora, a gente falou recentemente da Powdered, que pagou uma grana no evento que teve lá na Irlanda, né? E agora saiu uma notícia que eu achei sensacional. A Google promoveu um live hacking, um evento de live hacking. As pessoas procurar problemas nos seus produtos. Todo mundo está cansado de saber que a Google teve um crescimento gigantesco de diferentes produtos. Ela hoje oferta DevSecOps, proteção de rede, proteção de cloud, que todo mundo fala de cloud e esquece a parte de segurança. A Google, por mais que tenha seus problemas iniciais com a GCP, hoje ela oferta coisas que as outras não ofertam. Então, assim, procure saber, busque informações. E ela, nesse evento, ela pagou $458 mil para os pesquisadores e pessoas que estavam participando, né, desse evento, buscando por vulnerabilidades zero days nos produtos da empresa, cara. Então, é sensacional esse tipo de oportunidade. E aí, quando as pessoas falam, o cara procura problema lá e ganha dinheiro, cara, é trabalho sério. Aí fala, mas depois o cara vai no mercado e ele vira bandido. Isso é outra história. Isso é índole de pessoas, isso é comportamental, isso é problema da polícia. A gente está falando problema, né, que existem aplicativos e ele abre para a população trabalhar nesses aplicativos e faz suas correções. Triste é quando pessoas que conhecemos apresentam problemas e não são pagas por ele, né? Um bug bounty fajuto. A Google vem pagando e pagando bem há um bom tempo. $458 mil, Abad. Legal demais isso aqui, hein? É empresa séria se comportando como empresa séria. A gente já falou diversas vezes
de possibilidades de ganho financeiro estando do lado certo, né? Aqui eu acho que está mais um exemplo desse tipo de coisa. Você ajuda a melhorar a segurança, você ganha uma grana, né? É um de cada aqui. É confiar nas empresas. Viu que uma empresa dá calote, é simplesmente não falar mais com ela, né? Não tem muito o que dizer. Imagina se a gente põe esse tipo de inteligência e análise dentro do boteco, né, cara? Cada cara do boteco que entra, esse eu sei que curte o rabo de galo. Exatamente. Você não perde tempo de explicar para o cara o que é, nem como faz. O nego já está montando para você, né? Que negrone o cacete, o bom é rabo de galo. Tem um lugar que eu frequento que é assim. Galera, obrigado. Até mais. Do lado, Fernanda Latti. Trouxemos luz aos cantos mais escuros da Dark Web. Numa linguagem... não era na linguagem, era num programa feito por especialistas, trazendo os desafios do mundo digital e da segurança cibernética, numa linguagem fácil, divertida, extrovertida. Porém, sem nunca perder a informação e a dose de polêmica e acidez. Obrigado, boa noite. Programa Ed Zone.